Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as opções que você teria saindo do Simples Nacional por conta do ato declaratório executivo, no caso das exclusões por conta de débitos tributários, como está ocorrendo aí com mais de 600 mil contribuintes que estão sujeitos a perder o enquadramento a partir de 1º de janeiro de 2017. Então você tem a opção do lucro real, onde você vai aproveitar parte das suas despesas e dos seus custos, seguindo as regras estabelecidas pela parte tributária da Receita Federal, e você tem como outra opção o lucro presumido, que seria a opção mais aplicável na maioria dos casos. Normalmente quem está no Simples Nacional, quando deixa de ser Simples Nacional, vai para o lucro presumido. Agora, o que isso vai influenciar no dia a dia da sua empresa? Bem, a sua empresa vai permanecer igual, o que vai mudar é alguns procedimentos que a sua empresa passa a ter que adotar como lucro presumido. Por exemplo, no caso de você estar no Simples Nacional, ser uma empresa comercial, e nesse caso aí você ter ali a questão do ICMS específica para o Simples Nacional, você passa, por exemplo, a ter uma apuração de ICMS a partir de então. Uma outra situação, por exemplo, é que ao invés de você pagar um único imposto, você passa a pagar 4 tributos diferentes, como sendo uma empresa comercial. E se for uma empresa prestadora de serviço, você vai pagar 4 tributos mais o ISS, onde, na maioria dos casos do Simples Nacional, você teria o ISS incorporado sobre a alíquota do Simples Nacional. Então, essa carga tributária ela vai aumentar um pouco para você na maioria dos casos. Então, a empresa, por exemplo, comercial que começa ali como 6% no Simples Nacional, nesse caso aí ela vai ter 3% de COFINS, 0,65% de PIS, 1,2% de IRPJ e 1,08% de CSLL, mais o imposto do ICMS. Então, a sua carga tributária acaba sendo maior nesse caso. E também o seu trabalho tributário também é maior. Então, a empresa vai ter um custo maior de contabilidade, ela tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação à parte da escrituração contábil, ela tem mais obrigações acessórias a cumprir. Então, a sua empresa passa por uma categoria diferente, que normalmente é aplicada para empresas de porte maior. Por exemplo, no lucro presumido, o limite de faturamento que você tem é muito maior do que do Simples Nacional. Então você tem um limite de faturamento que a alíquota, você só perderia a condição do lucro presumido se aquilo que você pode faturar no ano do Simples Nacional, você faturasse no único mês. Então você vê, por exemplo, como que é caracterizado esse tipo de empresa no lucro presumido. Um outro cuidado também que você tem que pensar é que ao sair do Simples Nacional, se você tiver folha de pagamento, automaticamente você perde o benefício do INSS sobre a folha. Então hoje, por exemplo, você paga praticamente somente o repasse do valor que você retém do seu colaborador no Simples Nacional, e a partir de então você passa também a ter uma oneração de pelo menos 20% sobre o valor dessa folha. Então você vai ter esses 20% para você pagar e mais outras despesas, como o grau de risco do acidente de trabalho, você vai ter outras despesas que vai ser aplicado, então vai chegar em torno mais ou menos de 27% aproximadamente no total. Então imaginar que você tem uma folha de 10 mil reais, você vai pagar 27% sobre esse valor como adicional. Então quando você soma tudo, o que você tem uma situação de cenário real? É que o seu custo tributário aumenta ainda mais. Então vamos pensar de forma prática. Se você já estava com uma empresa, que você já estava com débitos tributários porque você não estava conseguindo pagar ou porque teve algum tipo de problema financeiro e não permitiu pagar, ao ser excluído, você vai ter ainda mais débitos tributários. Porque você vai ter os débitos tributários anteriores, que vão ser cobrados, provavelmente na justiça, e você ainda vai ter os débitos tributários a partir de então. Porque se você não conseguia pagar uma carga tributária, por exemplo, de 7% ou 8%, imagine você tendo uma carga tributária de 15%. Então, as coisas ficam um pouco mais difíceis para você. E na prestação de serviço eu vejo que o cenário ainda é pior, porque na prestação de serviço, por exemplo, você passa a ter as alíquotas dos impostos maiores no lucro presumido, então você tem uma média mais ou menos de 11,33% de impostos federais, mais o valor do ISS, que pode ser desde 2% até 5%, por exemplo, onde seriam as alíquotas mais aplicáveis. Então vamos contar, por exemplo, que você pega uma alíquota de 5% de ISS, você vai ter, por exemplo, quase 17% de imposto sobre a sua nota fiscal. Sendo que no Simples Nacional talvez você tinha uma alíquota até de 6%, em alguns casos menos, talvez em alguns casos um pouco mais, dependendo de onde você estava classificado. Além da despesa que você tem também aplicado, que eu falei da folha de pagamento.
Meio confuso tudo isso, né? Pois bem, eu quero deixar então para você aqui como uma informação bem prática, é que você precisa parar e precisa calcular quanto é que vai custar a sua operação a partir de então. Fazer a opção entre o lucro presumido ou o lucro real, muito provavelmente você vai para o lucro presumido, e também quero dizer para você que você precisa se preparar já para 2017, porque se 2016 até então, com todos esses débitos tributários já está sendo um problema para você, imagine 2017, onde a sua carga tributária provavelmente vai aumentar por você ser excluído do Simples Nacional. Então, para você que ainda foi notificado e que ainda está decidindo se deve ou não fazer o pagamento, do parcelamento, para se manter no regime e tudo mais, é importante que esse vídeo vai te dar alguma orientação adicional para você poder calcular o que vale a pena. De repente vale a pena você assumir o parcelamento e pagando o parcelamento e pagar o imposto do Simples Nacional em dia junto com o parcelamento a partir de 2017, por exemplo, e você simplesmente se manter no regime, que ainda você teria uma carga tributária menor do que a carga tributária do lucro presumido, tá bom? Espero não ter sido confuso, eu não gosto de ser confuso. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa um comentário aqui no vídeo lá, se for necessário eu gravo um outro vídeo, talvez um pouco mais pausado, um pouco mais com detalhes mais simples para você, mas eu espero ter te ajudado nessa reflexão que você precisa fazer em relação ao seu negócio. Um grande abraço e até um próximo vídeo.